Pronto. Hoje a gente está fazendo uma espécie de resoluções de questões sobre filosofia política no Enem, né? Com a presença aqui dos nossos poucos guerreiros ao vivo e a cores para ajudar até nas resoluções das questões, né? Filosofia no Enem, como eu já vim falando já há um tempo, né? Filosofia no Enem cai muita coisa de teoria do conhecimento, filosofia política e ética, né? Esses são os três pontos que caem com certa frequência em filosofia do Enem, no Enem. Só que, a grosso modo, também cai um monte de coisa que nem dá para prever, né? Eu vou fazer ainda uma live antes da prova, né? Vou pegar só essas questões que vocês vão olhar assim e dizer: Cleito, você nunca deu aula disso. Eu disse: nem darei, porque não tem como você prever que aquele conteúdo ia cair, porque é muito específico, né? Por exemplo, eu estava olhando em 2016, caiu uma questão sobre a felicidade em Schopenhauer. Não tem santo no mundo que trabalhe aquilo em sala de aula de forma sistemática. Pode ser que passe batido, passe numa atividade, mas não é um conteúdo clássico, né? Dá para dizer assim. Então, a gente vai estar olhando algumas questões que caíram. E a ideia não é dizer vai cair um igual, não é essa. Mas é a ideia de que é esse modelo mais ou menos que está sendo seguido. E pode ser que caia alguma coisa mais ou menos parecida nesse ano. Então, a primeira questão logo foi do ano passado. Do ano passado, né? Se vocês, para quem vai estar com dificuldade de ler, que pode estar com um celularzinho pequenininho, eu vou ler o enunciado da questão. A questão do caderno, todas as questões são do caderno azul. Eu só pego o caderno azul. Aí podem me perguntar, por que, Cleito? Porque eu quero. Simples assim. Eu gosto do azul, eu pego o azul. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século 6 e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. É um texto sobre ciência política que pergunta, né? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o A. Né? É uma pergunta que envolve a ideia de saber quem é cidadão na Grécia e como funcionava a cidadania na Grécia. Então, quem já deu uma olhada nisso, pode ter visto em história, pode ter visto em filosofia, pode ter visto em outros cantos, a ideia dessa questão de cidadão. O que é cidadão? Aí vocês têm 2 minutos para olhar a alternativa. Qual a alternativa correta aí? Acha que a letra é de hematoma. Deixa eu passar aqui, que eu fiz um jeito de slide já mostrar a questão correta. Né? A questão é porque fala, se vocês olharem no enunciado, o enunciado entrega muita coisa, falando que a democracia grega era uma democracia direta. Quem viu o que a democracia direta faz cada cidadão tinha direito de falar em sala, falar em assembleia, perdão, falar na assembleia. O cidadão tinha o direito de falar, portanto, era considerado uma democracia direta porque ele não dependia de um representante. Ele não dependia de um representante, ele podia chegar lá e falar. Então, não dependia, como na questão A, da escolha de representantes. Né? A, B vai falar de revitalização de oligarquia, justamente não cabe essa ideia de revitalizar as oligarquias antigas do tempo dos reis. Né? O estabelecimento de mandatários temporários, a questão nem trata disso. O declínio da sociedade civil organizada, também isso aqui já seria referente a outra coisa, e realmente no contexto só cabe a participação no exercício do poder. Ou seja, cidadão era aquele cara
que se dedica ao o exercício do poder na Assembleia. E geralmente quem fazia isso era quem era rico com força, né, tinha um pouco de dinheiro, tinha escravos, para poder dar o tempo de ir lá para a Assembleia falar disso, discutir o rumo da cidade. Né? Se vocês olharem, o que é interessante na estrutura da questão? A estrutura quase sempre é a mesma. Né? E isso é parecido em história, em geografia, em sociologia e em filosofia. É um trecho de um livro, um excerto, como eles chamam, né? De um livro. É quase sempre a mesma forma. Por isso que vocês não precisam estar aperreados. Outro ponto. Muitas vezes, como a gente vai olhar a última questão de hoje, o enunciado entrega as alternativas. Muitas vezes. Você lendo com carinho o texto, o texto já vai indicar a você qual é a alternativa correta. Você não vai precisar de um raciocínio. Em certo sentido, gostam de dizer que é uma prova de filosofia nada filosófica. Nada filosófica, porque ela é somente informativa, ela não faz você pensar. Você não precisa raciocinar sobre o que é o bom ou o ruim. É só se ligar nas palavras que estão com pegadinhas do malandro ali para você não se lascar. Simples desse jeito. Então, a alternativa correta, letra E. E aí já está uma questão do ano 2019. Eu peguei decrescente alguns, né? Que é uma questão sobre de um texto de Norberto Bobbio. Então vamos dar uma olhada aqui. Norberto Bobbio era um filósofo que tratava de filosofia política, teoria do direito, essas coisas gerais. Né? Vou dar uma lida aqui para depois a gente cair na resolução. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditavam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Acreditam, né? Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria cidade. Ou seja, é uma questão que eu fiz questão de pegar, né? Que trata exatamente do mesmo contexto de democracia. Da mesma ideia de qualquer um pode falar nesse contexto de deliberação política. Deliberar é essa argumentação sobre o que, essa decisão sobre o que pode acontecer e o que não pode acontecer. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses da Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental qual é a alternativa aí? Vou pegar minha água. E aí, qual a alternativa? A Cecília acha que é B. Guilherme, acho que é B. E aí, B mesmo? Né? B, participação direta em fóruns decisórios. Ó, se no enunciado entrega muita coisa, né? Porque fala justamente de deliberação. Deliberação tem a ver com justamente essa capacidade de discussão e de decisão. E como a gente sabe que a democracia grega ela é uma democracia direta, a única alternativa que cabe é justamente essa. Né? Justamente que é essa, a participação direta em fóruns decisórios. Fórum, ele utilizou outro termo, mas os gregos chamariam de assembleia, que era praticada na ágora. Vocês podem olhar a primeira aula de filosofia política, né? Eu já trago a imagem da ágora como esse local, que era uma espécie de mercado público e local de decisão, local de reunião. O resto das alternativas foi feita literalmente para enganar, né? Foi feita literalmente para enganar o cidadão. Ou seja, a estrutura do texto, mesma coisa do outro. Ou seja,
um excerto, um trecho de, de uma obra qualquer e um pequeno enunciadozinho pedindo alternativa. Né? Qual é a coisa interessante? Muitas vezes você consegue matar a questão, às vezes, só pelo nome do filósofo. No nome do filósofo. Se você, lógico, você está bem treinado em filosofia, às vezes você acertaria a questão, literalmente, só olhando o nome do filósofo. Aí você saberia o que ele está falando. Aí não é o caso. Nesse caso, não é o ponto. Né? Mas tem muitas questões que caem, às vezes, fora de filosofia política, que você lê no enunciado, lê no filósofo, você já sabe, esse filósofo trata de tal coisa. Então, a questão vai ter a ver com essa coisa de qualquer jeito. É só procurar alternativa, matou. E vocês sabem que a prova, as questões são misturadas, né? Ou seja, filosofia, geografia, tudo um bolo só. Então, para você ter uma ideia do que é uma questão da filosofia, muitas vezes você dá uma olhada logo no filósofo que está tratando. Isso é interessante, né? Geralmente é o texto e a obra, o nome da obra está embaixo em destaque. Você dá uma olhadinha aí, é melhor. Você olha e faz, eita, isso aqui é Platão. Então eu já estou ligado mais ou menos o que Platão vai falar. E você dá uma lida, aí ajuda um bocado. Lógico que eles trazem sorte de pensadores. Nem tudo você vai conhecer, né? Nem tudo você vai conhecer. Beleza? Tem alguma questão, alguma pergunta? Posso passar? Pode. Então, simbora. Eita, peraí que... Aí, alguém falou aqui, peraí. Pode sim, tá bom. Então vamos embora. Enem 2020, de novo. Agora eu peguei aquelas duas sobre democracia. Aqui a gente já entra na sequência histórica para ser o Ari, né? Aristóteles. Aí nesse caso, por exemplo, você olhando, lendo que é a política em Aristóteles, aí você vai ter mais ou menos uma ideia do que Aristóteles fala na política, né? Você vai estar preocupado com o que ele fala na política e ver se é coerente com aquilo que ele diz. Você sabe, é uma questão de filosofia, provavelmente é uma questão de filosofia que tem a ver com a ética e com a política de Aristóteles. Eram coisas que corriam juntos. Então vamos dar uma olhada, né? Tá aqui, ó. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem, ou seja, visando a algum bem. Né? Pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo, e visa o mais importante de todos os bens. Qual é a fuleiragem que está aí nesse enunciado? Ele não diz qual é o mais importante de todos os bens. Se você analisar aqui, ele vai dizer, não, toda a comunidade visa um bem. E se visa um bem, o bem é um bem e fica enrolando, mas ele não diz qual é o bem mais importante. Se você conhece Aristóteles, você vai saber que qual é a meta de todo ser humano. E que inclui a meta da cidade também, em Aristóteles. Vocês sabem? Vocês lembram? Qual é o bem que todo mundo quer atingir? Todo ser humano. Nada? Aristóteles vai dizer que todo ser humano visa, todas as ações de todos os seres humanos visam a felicidade. A felicidade é a meta de toda a vida humana. E as cidades devem promover essa meta para que os seres humanos vivam bem.
Né? Os seres humanos não basta ter comida no prato, não basta ter uma grana, não basta ter uma família organizada, você tem que visar ser feliz. É essa a ideia de Aristóteles, né? Então, no fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, qual é a alternativa aqui? A ou D, Ana Cecília? E aí, Elânia, Guilherme, Joyce? Peraí. Deixa eu só buscar mais água aqui para mim, que meu copo acabou de... Oi, voltei. A Raikkonen A, Guilherme A. E essa questão é uma pegadinha porque ela coloca dois elementos em conjunto, né? Aí ela pode ajudar ou pode atrapalhar bastante. Se a pessoa leu muito Aristóteles, ela vai ver que todos esses têm a ver com alguma coisa do que Aristóteles já falou, todos eles. Né? Mas, lógico, não tem a ver com o enunciado. Aristóteles fala de metafísica, fala de democracia, fala de geração e corrupção, fala de retórica e linguagem no órgão, no livro órgão, mas a alternativa correta é a letra A, que é ética e política nos conduzem à eudaimonia. Olha, qual é a fuleiragem dessa questão? Questão do ano passado. Porque eudaimonia é um conceito grego para felicidade. Ou seja, se você nunca ouviu falar em eudaimonia, você se lascou. Essa é a fuleiragem grande. Né? É justamente aquele tipo de, de questão que quer pegar, quer favorecer, dá para dizer assim, o aluno que tem aula de filosofia, que vai ter algum comentário sobre essa resolução de questão, alguma coisa desse tipo. Seria uma questão específica. Né? Dava para resolver, mas esse conceito de eudaimonia é justamente essa ideia de bom, esse eu é bom, daimon é uma espécie de espírito, é a ideia de espírito, para ser mais precisa, em grego, uma espécie de bom espírito, bem-estar, entende? Do bem-estar, ou seja, é uma ideia de que o grego ele está num bom humor, bom, bom estado mental. É uma coisa difícil de traduzir essa ideia de felicidade em grego. E é justamente esse conceito. O bem que todos querem seguir, todos querem alcançar, é a eudaimonia. E ela é alcançada justamente através da ética, com a prática das virtudes, e a política como um ambiente que favorece o cidadão a praticar a virtude. Então, a alternativa correta é a letra A. Alguma dúvida, algum comentário? Posso seguir?
Simbora para a gente terminar de forma boa. Enem 2019. Questão sobre filosofia medieval. Mas eita porra, Cleiton, é mesmo? 2019. Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão, ou seja, é a norma que rege os atos humanos. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão, ou seja, a lei deveria ser racional. É apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mister que ela emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa. Esse um trecho de Etienne Jusson, que é um livro de história da filosofia cristã. No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma o... Tenta de responder aí para a gente comentar. Guilherme acha que é, Raikkonen acha que é. E aí, Elânia, Ana, Joyce, acha que é também. Por que vocês estão achando que é? Qual é a dica que tem aí? Não tem ideia, mas vai chutar C. Então, quando a gente vai estudar filosofia medieval, a gente geralmente faz uma casadinha, né? Que pode ser que dê errado umas vezes, mas geralmente dá certo nessas questões. Que é assim, dos filósofos medievais, tem dois caras que são os grandes pilares, um é Santo Agostinho e o outro é Tomás de Aquino. Santo Agostinho, justamente, ele gostam de dizer que ele é o Platão cristianizado, porque quase tudo que ele se baseia, na verdade, não é em Platão propriamente dito, não, é nos platônicos, mas ele pega a ideia de Platão, né, do mundo das ideias, ele transforma isso tudo de forma cristã. Enquanto Aristóteles, o filósofo que ele é fã de carteirinha é justamente Aristóteles. Então, dentro das questões aqui, você já ia correr para Aristóteles e depois verificar se casa realmente com o enunciado. E é justamente essa ideia de que a lei tem que remergir da comunidade ou de um representante. No caso de Tomás de Aquino, ele fala de um representante porque é justamente a ideia de um rei, né? A ideia do rei que representa a comunidade e seja, apesar da lei ser racional, ele é um cara eleito por Deus também, dá para dizer assim, né? Então, quando ele fala a visão política do filósofo mencionado retoma ou seja, retoma, aí a gente ia lembrar que o bicho quer o tempo todo retomar as ideias de Aristóteles. Ele era fã de carteirinha de Aristóteles, aprendeu Aristóteles via árabes, né? As traduções que os árabes fizeram do grego para o latim. Aí ele aprendeu Aristóteles e é fã de Aristóteles, ele usa tudo de Aristóteles dentro do cristianismo. Então, essa questão, ela também tem uma pegadinha nesse sentido, porque ela é específica, mas o aluno que estava ligado nessa ideia, como o Guilherme colocou, que Tomás de Aquino está relacionado a essas ideias de Aristóteles,
Aí você corria para a letra E, né? Ter como confundir. Lógico, na pressão da prova é um pouquinho mais complicado, né? Você tem que estar mais descansado, mais atento, para não correr o risco de errar de uma forma que poderia ter acertado de uma forma tranquila, né? Se lembrasse dessa casadinha. Beleza? Posso passar? Alguma pergunta? Como é que faz? Posso? Pode passar. Simbora. Aí já é um Enem de 2013. Esse eu já peguei. Boa noite. A Josenilda, que entrou agora, é Josenilda, né? Deixa eu olhar o nome aqui. Essa questão de 2013, vocês olharem, eu coloquei essa questão de Aristóteles, mas se vocês olharem, Aristóteles é o cara, eu acho que é o cara que mais cai no Enem, em filosofia política. Mais cai no Enem. É Aristóteles quase o tempo todo. E Tomás de Aquino se referindo a Aristóteles. É Aristóteles com força. Isso não quer dizer que vai cair, lógico, né? Mas dos que caíram, ele é um dos que mais caiu, justamente com ele, Nicolau Maquiavel. Né? No enunciado eu coloquei aqui de forma condensada, mas se vocês fossem ler o enunciado da questão, ia aparecer logo que está tratando do príncipe de Maquiavel. Então, qual era a questão agora? Era se ligar que é que o príncipe de Maquiavel fala. Fala daquela questão, fala de umas questões complicadas do nascimento do político, da tomada de poder. Aí a gente vai dar uma lida agora no enunciado para ver se esclarece. Vamos lá. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Ou seja, Maquiavel diz, se não der para ser os dois, é melhor ser temido. Porque dos homens, que se pode dizer de uma maneira geral, são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como disse acima, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. Então, esse é um trecho de Maquiavel, né? Ele deixa bem claro de que os homens só são as pessoas só são suas amigas quando o perigo está longe. Quando o perigo chega perto, eles correm para cima de você, né? Se revoltam. Então, se você for temido, então esse negócio, eles não vão tentar uma revolta tão cedo, né? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Qual a alternativa aí, jovens? Dá uma olhada. A Cecília acho que é D. Guilherme está com dúvidas. Joyce acha que é C. Guilherme acha que é A. Helena chutaria C. Essa é polêmica, né? Essa questão de Maquiavel, pelo enunciado, você teria como dar um chute melhor se você não soubesse nada dele, né? Nada. Teria como dar um chute.
Mas qual é a fuleiragem? Nas alternativas, eles misturam teorias. Eles misturam teorias de outros filósofos, né? Qual é a questão, Guilherme? É que ele fala aqui no começo, né? É melhor ser temido do que ser amado. Aí, quando ele justifica por que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Ou seja, se você olha que os seres humanos são assim, aí você vai achar que eles são o quê? Dentro das alternativas aqui. São munidos de virtude, entende? Munidos de virtude, são sociáveis por natureza, racionais. Quando você observa as questões, a alternativa que cabe é justamente ela, né? A letra C. Por quê? Os caras que são covardes, simuladores, eles estão guiados pelos interesses próprios. São interesses próprios. Por isso que as ações dos seres humanos você não pode confiar. O que está aqui é dizer que elas são imprevisíveis e inconstantes, é porque você não pode confiar no humano. Por isso que Maquiavel deixa bem claro. Se você não pode confiar, é melhor ser temido do que ser amado. Porque se você for temido, os caras vão ficar na rédea, caladinho na dele. Senão, vão vir para cima de você. Aí o que é a mistura aqui? Por exemplo, na letra E, dizendo que o homem é sociável por natureza. Seria mais ou menos uma ideia de falar do estado de natureza em Rousseau. Não tem nada a ver com Maquiavel. Naturalmente racional, com direitos naturais. Naturalmente racional. Isso aqui seria o estado de natureza em Locke, a letra D. Possuidor de fortuna. Aí já quer confundir você com o conceito de fortuna em Maquiavel, que não tem nada a ver com fortuna de riqueza. E munido de virtude para praticar o bem, tem muito mais a ver com a ética cristã do que com Maquiavel. Então a alternativa única que cabe é letra C, os homens são munidos por interesses próprios por natureza. Está correto? Beleza? Alguma dúvida? Posso passar? Pode passar. Pode passar. Simbora. Outra questão sobre Maquiavel, né? Aí, 2019, caiu em 2013, caiu outra em 2019. Se eu não me engano, tem mais outra ainda que eu não coloquei, que o enunciado era maior. Para Maquiavel, deixa eu tirar isso aqui que está com som. Espera aí, rapidinho. Eita, poxa, configurações, notificações, pronto, tirei o som agora. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre as ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Ou seja, se uma pessoa resolve dizer a verdade quando governante, as ações desse governante caem por sobre todo mundo, né? Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Aí é um excerto do livro de Maria Lúcia Aranha, sobre Maquiavel. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna. Expressa a distinção entre... Qual é a alternativa correta aí?
A ou C, segundo Cecília. E aí? Mais gente. Maria Aline, A. Josi, A ou C. Guilherme chutaria A. C. Raikkonen. O que é interessante no contexto aí que está falando, não é um texto de Maquiavel, ou seja, não é a própria leitura do danado Maquiavel. Né? Helena Chutacer. É um texto sobre uma filósofa, Maria Lúcia Aranha, que ela, na verdade, é escritora de livros, grande parte dos livros de filosofia de ensino médio, aquele filosofando, que eu tenho até ali em cima, que a gente usa em sala de aula. É ela com mais outra pessoa, filosofando. Ela vai falar sobre a inovação política na teoria de Maquiavel. Quem se lembra de frente já sabe que uma das a grande inovação política que a Maquiavel faz é distinguir ética de política. Ele separa a ética de política. Mas não é que o governante seja simplesmente antiético. Ele faz uma distinção assim. Existe a ética do indivíduo comum e a ética do indivíduo público. Né? O cara do indivíduo comum, ele pode, por exemplo, como ele mesmo disse, ser cristão, piedoso, caridoso, etc. e tal. Mas enquanto essas virtudes cristãs nem sempre pode ser aplicada pelo indivíduo público, porque isso pode dar bosta para a comunidade toda. Como ela falou, em determinados pontos, como ela colocou aqui, ó, nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Ou seja, mentir é visto na ética individual, entre os indivíduos, como algo muito ruim. Mentir é ruim. Mas para um indivíduo público, mentir pode ser, às vezes, a única solução. Né? Esse problema de Covid-19 mesmo. Se um governo chega, qualquer país, chegasse e dissesse assim, ó, pessoal, a gente tá lascado, vai vir um vírus aí, vai lascar todo mundo. Fudeu. Muito. Pronto, ia criar um pânico generalizado, não sei o quê. Aí o que as pessoas vão dizer? Não, pessoal, isso vai demorar para acontecer. E quase todos os governantes mentiram. Quase todos mentiram, amenizando, para não criar pânico. Por quê? Falar a verdade nesse contexto geraria um dano ao público gigantesco. As pessoas podiam querer entrar em supermercado, saquear supermercado, ou então comprar tudo que tinha para comprar e fazer estoques de 6 meses, e as pessoas com menor poder aquisitivo passar fome, porque não tinham onde comprar, os preços iam subir com a porra. Entende? Qualquer palavra de um chefe de Estado é complicada. Nesse caso, quase todos preferiram mentir. Mentir foi a solução encontrada. Então, a distinção interessante em Maquiavel é justamente a que se encontra na letra A, entre a idealidade e a efetividade da moral, no sentido de que existe aquilo que a gente acha o certo a fazer e aquilo que a gente tem que fazer, como o que vai funcionar. Não sei se ficou claro o exemplo. Né? Não ficou muito claro, revisem a aula sobre Maquiavel. Revisem a aula sobre Maquiavel, que está interessante. Pode dar até para pular, porque como ela é uma aula que eu gravei de Idade Média e Maquiavel, se eu não me engano, acho que não sei se eu botei os dois agora, mas dê uma olhada lá que está lá. Ou seja, essa distinção entre a ética privada e a pública, que faz a diferença. Ou seja, o governante, às vezes, precisa fazer coisas que não são bem vistas do âmbito privado, mas do âmbito público é o que funciona, é aquele efetivo. Beleza? Se tiver alguma dúvida, fale, que eu já vou passar para outra questão. Essa questão é interessante, que cabe que é justamente sobre a questão do contratualismo, a ideia do estado de natureza. A estado de natureza e o contratualismo. Dois filósofos importantes, Hobbes e Rousseau, que são antagônicos. Por isso que a gente vai dar uma lida rápida aqui no texto, né?
tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão aquilo pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Aí Rousseau vai contradizer justamente isso. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Ou seja, ele vai dizer que, como a nossa conservação é a mais principal, é justamente o contrário que Hobbes falaria. A gente devia estar muito mais preocupado com a paz, já que a gente está preocupado em se preservar. Ele vai contradizer o que Hobbes vai falar. Hobbes fala do estado de natureza, de guerra de todos contra todos, o homem é lobo do homem. E Rousseau vai dizer que justamente o que acontece é o contrário, que o homem vivia em certa harmonia, certa paz, e a fundação da propriedade privada lascou tudo. É o que ele vai dizer, né? Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento, segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma, ou seja, a igualdade dos homens se dá em razão de um ao quê? Qual que cabe aí? Letra D. Acho que todo mundo está dizendo letra D, que é justamente essa ideia de condição original, que é o estado de natureza. Essa condição original. Justamente todo mundo é igual. É igual num sentido que às vezes é pejorativo, às vezes não. Né? É igual porque, no caso de Hobbes, ninguém tem direito a nada. Ou seja, todo mundo é igual naquele ponto. Em Rousseau, todo mundo é igual, mas por outro motivo. Mas é a ideia de que a condição original resta uma espécie de igualdade entre os homens e é um pensamento que vai focar na ideia da origem do poder. Revise essa aula sobre contratualismo, caso tenha alguma dúvida. Beleza? Vou passar para a seguinte. E essa, 2017, um conteúdo que a gente não trabalhou. Eu quero ver se vocês conseguem resolver essa questão. Né? Vou ler o enunciado e jogar a bola para vocês. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. Deliberação é essa capacidade decisória, a gente já viu. A legitimação democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso, que antecede a decisão. Ou seja, o discurso antecede a decisão, e o caráter de tomada de decisão tem a ver com essa ponderação, esse peso dos dois lados do discurso. Aí vamos lá, é um texto sobre Habermas. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer os processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça ou a... Dê uma olhada aí para a gente responder, para finalizar. E aí? B por causa da deliberação. Ana Cecília quer B. Mais ninguém? Acho que é B também.
E é justamente isso, né? O enunciado, você podia nunca ter ouvido falar nada sobre. Justamente, você não podia nunca ter ouvido falar nada de Habermas. Mas o enunciado entregou muito, né? Houve tempos que as questões de filosofia do Enem via nesse modelo. Ou seja, você não precisava saber de nada. Você lia a questão e respondia. Não precisava nunca ter ouvido falar de filosofia no ensino médio. Hoje, as questões às vezes caem, como a gente já viu aqui hoje, às vezes cai conteúdo mais específico. Porque a ideia é que, quando a filosofia começou a cair no Enem, no ensino médio, muita gente não tinha tido aulas de filosofia, porque a filosofia ainda estava sendo implantada. A ideia, até pelo menos o ano passado, entre 2018, 19 e 20, é que as pessoas já tiveram tempo hábil de aprender algumas coisas de filosofia, e aí ela pode ser um pouquinho mais específica. Essa questão é de 2017, então ela justamente ela é mais interpretativa do que conceitual. Você lendo sobre questão de tomada de poder, deliberação, discussão, aí você vai procurar, né? Onde é que está? E a questão que mais bate é justamente isso, o debate livre e racional entre cidadãos. A gente só vai ver Habermas quando for falar de ética, que é justamente a questão da ética do discurso que fala de democracia, que a gente vai apresentar como é que funciona. Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, não, essa ideia do debate público em Habermas. Beleza? E hoje, por aí, a gente encerra justamente essa aula sobre essa gravação sobre as questões em política. Eu vou interromper a gravação aqui para ficar mais curto, mas falar algumas coisas ainda.